Olá, investidor. Meu nome é Wagner Caetano. Começamos agora mais um programa Radar, nosso bate-papo diário de final de dia, onde eu tenho a oportunidade de trazer minhas impressões, estratégias e ideias para o dia seguinte, ok? Hoje, dia 17/10/2017, como dito, 17 horas e 29 minutos. E como de praxe na tela, gráfico do Ibovespa. Pessoal, dois recados rápidos. A gente vai ter uma iniciativa educacional inédita, completa, gratuita no Brasil, chamada Masterclass, entre os dias 19 de outubro e 10 de novembro. Pessoal, inscrições gratuitas, eu vou colocar o link aí de inscrição, basta se inscrever. Vão ser webinários, vai ter prêmio, bônus, uma série de coisas para a gente colaborar com o crescimento da renda variável no Brasil. Falando especificamente do curso de novembro, vai ter uma imersão dias 22 e 23, horário de pregão, das 9 até umas 5, 5 e pouco, 5, 5 e meia, 5 horas. Quando o mercado está mais alongado, a gente pode ir até umas 5 e meia, não tem problema. Vagas limitadas, trabalho com turmas pequenas para dar atenção para todo mundo. O que vai ter de bônus que eu garanto por enquanto? 30 dias do Cartesia, 2 semanas fazendo parte do meu grupo de ações, mini contratos de índice dólar. Vai ter um material para estudo antes da imersão muito completo que eu vendia por, acho que eram 390, 490 reais até um tempo atrás, eu não me lembro, mas era um material que eu vendia muito, tanto impresso quanto online. Ele vai ser gratuito, vai de bônus, quer dizer, vai ter um monte de preço promocional, só que as vagas extremamente limitadas. Então, quer participar? Manda um e-mail para contato@toptraders.com.br, fala, meu nome é esse, eu quero participar. Não dá para a gente responder porque chegam muitos e-mails por dia, né? Mas vai chegar porque a gente não tem spam. Então você manda, vai chegar, tua matrícula vai estar garantida quando o curso for aberto para o público. Ok? Quando abre para o público, geralmente sobram 10, 15 vagas, mas antes de abrir, a gente já preenche praticamente tudo, então corre, manda, eu garanto a participação. Quando vocês ficarem sabendo do valor, aí realmente não vai ter mais vaga. Então só a IAD, vai ser um curso espetacular. Super desconto, bônus exclusivos, uma solução completa, desde software, nivelamento se você é iniciante, moderado ou avançado para vir para a imersão e depois tem um acompanhamento no grupo, maravilhoso, ok? Então começando, pessoal, pelo gráfico do Ibovespa, ontem eu coloquei na descrição ali do YouTube, no e-mail que eu mando para o pessoal, que além do varejo estar derretendo, aquela coisa alusiva, né, ao setor, que o mercado estava ensaiando para cair, né? E é isso que está acontecendo hoje, o mercado está caindo. Nós temos um topo anterior em 76.420, certo? Que está sendo testado. Eu não sei se ele vai ser perdido hoje até o final. Provavelmente vai, e a gente vai ter teste da linha de tendência de alta que segura o mercado há 5 meses, praticamente. Então essa linha de tendência deve ser testada essa semana. Eu acho muito difícil o mercado voltar a subir sem testar essa linha e possivelmente a média de 21. Em alguns momentos o mercado testou a de 21, como em julho ou como agora em setembro, mas sempre testou a linha. Então provavelmente as duas vão estar justapostas e vai ser um momento interessante aqui da gente avaliar para onde que vai o mercado. Existe sim a possibilidade de um topo duplo, com topo direito mais baixo, com alvo em 73.125. Eu trabalho com esse cenário? Ainda não sei. Eu trabalho com o cenário de teste dessa região. Quando ele tocar essa região, né, ele pode tocar a LTA, a média de 21, pode até vir o 78.180, que é a mínima do dia 9, e tem o topo anterior de 75.330. Eu trabalho com esse cenário, que eu estou vendido, né? Agora o que vai acontecer quando chegar aqui, vamos estudar. Mas se eu tivesse que apostar em alguma coisa, eu aposto que ele vem e perde. Mas se ele vier e montar fundo, eu sou comprador. Então o que eu acho importa muito pouco, porque se ele demonstrar força compradora, eu vou entrar comprando. Mas para amanhã, por exemplo, eu acredito na continuidade da alta, principalmente na primeira parte do pregão, com possivelmente alguma virada à tarde.
Mas se tiver realmente pesado, o mercado pode sim passar o dia todo corrigindo. Sobre o índice futuro, que vocês sabem que eu tenho uma venda, né? Que nós temos uma estrela cadente, eu fiz algumas marcações aqui no gráfico. O mercado perdeu ontem. Ontem eu apostei com vocês, o mercado estava uma aposta, uma brincadeira, né? Ontem no finalzinho, o mercado estava mais ou menos aqui, né? Tava lá 77,050, 70,075. Falei, pessoal, acho que o mercado cai uns 150 pontos, aí fecha na região ali de 76,915. Eu errei, mas errei e foi bom, né, o meu erro, né? Porque além dele fechar, ele fechou abaixo de 76,915, fechou em 76,800. Então, eu errei o prognóstico, mas fiquei contente porque eu estou vendido, fechou 115 pontos abaixo daquilo que eu imaginava. Mas a ideia era que ele iria cair para fechar em cima da LTA. Então, a essência a gente conseguiu compreender. Então, ele está abaixo de 76,915 e se aproximando de 75,930, que deve ser testado amanhã. Aqui, pessoal, se perder, ele vai ter briga aqui na média móvel de 21. Se perder a média de 21, onde é que tem suporte? 75,285. Tem potencial para buscar a região de 73,680 ou até 73,415? É possível, mas tudo é possível. Vamos trabalhar passo a passo. Ver como é que se comporta 75,930 na média de 21 e caso perca, como é que se comporta 75,285. Amanhã tem vencimento, vence o contrato V, entra o contrato, deixa eu ver aqui, se é X ou se é Z, para não falar bobagem. Então, eu particularmente, o meu grupo, a gente costuma fazer a rolagem lá pelas 9h15, a gente já está rolando porque a liquidez já migrou. Então, entra o IN Z de zebra 17, ok? Então, eu estou vendido, ele parece uma figura parecida com ombro, cabeça, ombro, com dois ombros aqui, perdeu a LTA. Na minha visão, ele está fazendo um movimento de descanso, né? Você vê que o volume é reduzido. Então, ele dá a pancada, descansa com volume reduzido para perder isso aqui. Quando chegar a 75,285, lembrando que o gráfico perpétuo, o ponto numérico muda, tá? E eu vou ver o que eu vou fazer. Antes disso, eu não tenho intenção em sair da venda. Mas está sendo uma venda bem sucedida, tranquila. E vamos em frente. Falando do dólar. O dólar hoje, um pregão de altas emoções. Chegou a testar o 3,187,500, chegou até a passar no intraday, 3,190,500, vai ajustar de lado, né? Vai ajustar de lado, vai dar, acho que 1, 2, 3 pontinhos aí de ganho ou de perda, dependendo de como ele for até o final. E vamos ver, pessoal, a figura simétrica ainda se mantém, vamos ver se ele desenvolve aqui. Testou o ponto, voltou, mas está acima das médias, eu não vou sair de uma operação com dólar acima das médias aqui, né? Então, o que a gente consegue enxergar no intraday aí do dólar? Será que tem alguma coisa diferente para a gente ver? Tem um ombro, cabeça, ombro invertido. Ele até impulsionou o dólar, ele rompeu essa LTA, só que aí ele fechou esse gap, que estava aberto aqui desde o dia 10. Simplesmente ele veio, fechou o gap e desceu. E onde é que ele está agora? Na LTB. É uma LTB, na verdade, né? Então, na LTB, digamos que vai ser um divisor de águas aqui. Se eu tivesse líquido, eu compraria. Eu compraria porque está numa região de suporte, tem o ombro, cabeça, ombro invertido. Eu já estou comprado, não vou adicionar a posição, que eu já estou com o lote completo, né? E, de repente, você pode trabalhar com FIBO aqui, ó. Né? Alguma coisa parecida com isso. Então, vamos deixar esse FIBO mais certinho, ó. 351,500. E 390,500, correto? De meio e meio um ponto dólar. Vamos ver. Deixar um azulzinho mais... ou um cinza aqui, uma cor mais light, né? Ok? Então, teria, de repente, uma oportunidade aqui. Um pullback, né? Na retração de 50% de FIBO, pullback na LTA, fundo anterior. Então, mantenho aí a minha compra na divisa.
Pessoal, só para quem de repente não viu o programa de ontem, para deixar claro, ontem nós saímos da BR Foods, ok? Pelo fato dela não conseguir, então eu não vou mais avaliar o papel. Ontem eu já estudei, falei que nós saímos aqui porque ela não conseguia ficar acima de 46,92 e hoje ela está rompendo o ombro, cabeça a ombro, que nós comentamos ontem, inclusive em destaque. Está abaixo da média de 21 e tal. Então ela tende a cair, enfim, nem que seja devagar, mas ela ficou o tempo inteiro abaixo da neckline, então nós já saímos ontem do papel, ok? No caso da JBS, falando da carteira, eu mantenho ela ainda em carteira. Ela está menos de 1% abaixo do meu médio. O cenário do mundo ideal seria esperar um movimento de repique para sair do papel, mas não tem ocorrido. Mas ela tem um enrosco aqui de suportes muito forte, eu vou segurar, mas não é uma ação que me anima muito. Na verdade, a minha ideia é esperar a correção para montar uma nova carteira, por isso que eu já vendi a BR Foods e realizei um lucro de 14%. A JBS está praticamente no 0 a 0, meu preço é 8,38, ela já deu chance de sair, você acaba mantendo com a expectativa dela fechar os gaps e não fecha, então a qualquer momento eu posso realizar lucro nela, lucro ou prejuízo, ou vender praticamente de lado nela também. Eu queria vender pelo menos com dinheiro suficiente para pagar o churrasco, né? Mas não sei se vai dar. E falando da JHSF, ela está, na minha observação também, ela veio nessa região de suporte hoje acionando o oco no intraday, mas ela voltou acima de 2,18, então eu mantenho a ação por enquanto, ok? Também deu a oportunidade de sair, você fica naquela expectativa e tem ação que você sai e ela continua subindo. Então eu mantenho ela em carteira ainda, mas o meu foco maior está nos outros papéis da carteira nova, mas é claro que eu estou acompanhando JBS e JHSF também, ok? Pessoal, falando das ações que o pessoal lá do YouTube pediu, a primeira delas é Lame 4. Certo? Lame 4, ação de varejo, o setor estava em franca tendência de alta até aparecer o fantasma da Amazon. Desde esse momento eu já falei para vocês que eu colocaria todo o meu lucro no bolso e pensaria em operar short, porque rompimento falso como estrela cadente em gap. Aí mais do que isso, daqui é uma ilha de reversão. Então, mais do que isso, né, de sinal mais claro de venda. E ela tem também um topo duplo com eixo a 18,34, que é a região desses topos aqui, ó, 18,30, 18,40. E ela está perdendo este ponto e o eixo. Quer dizer, ela indica mais queda pela frente. Pode até subir, mas todos os indicativos, ó, perdeu esse topo, esse eixo, médias cruzadas é de mais queda. Pesadelo do varejo chamado Amazon, ok? E aí, ficou de ontem para hoje BB Seguridade, que o pessoal do YouTube também pediu para eu fazer o estudo. Podem deixar ali os pedidos que eu, na medida do possível, vou fazendo, com limite de 5 ações por dia. Ok, pessoal, BB Seguridade, ela cumpriu, eu já operei muito esse papel em imersões, mas no momento não me atrai. Essa é uma ação que está em tendência de alta, tem um ombro, cabeça, ombro invertido aqui, ó. Ela vai devagar e sempre, muito enroscado o papel. Se você, por exemplo, tem posições de longuíssimo prazo, assim, pegar esse papel numa correção pode ser interessante, mas de repente, num momento, teria opções melhores. Mas se eu tivesse, por exemplo, o ativo e eu gosto dos fundamentos, eu não venderia, mas não é aquela ação que faz o meu perfil no momento. Mas é tendência de alta, né? Está acima da média, segurando aqui. Não duvido que corrija um pouco mais, mas, enfim, não faz... Não está dentro daquilo, por exemplo, que eu procuro hoje em dia para procurar uma ação em momento de correção. E pediram também Embraer, que é um dos destaques de hoje. A ação da Embraer caindo 5,12. Ela já tinha dado uns sustos, né? Na semana anterior. E, pessoal, é um ativo... Vamos tirar esses pontos. Aqui é um ativo... Vocês sabem que eu fiz uma operação grande em Embraer, depois realizei o lucro
Até antes ali do meu alvo, a ação ela ensaia uma série de figuras e não cumpre. Então é uma ação que não tem meu interesse. Agora, eu não vou dizer para você que se ela derreter, por exemplo, até essa região de suporte aqui, eu não posso pensar em comprar. Dependendo se ela continuar caindo, deixa mais um gap, de repente um gap de corte, aí um gap de medida, depois, enfim, dependendo dos desdobramentos, mas ela teria que estar muito mais descontada para eu comprar. Nesse momento, ela ainda não me atrai, mas é um movimento de queda com volume. Se eu tivesse compra no papel, eu estaria preocupado. Ela tende sim a buscar suportes aqui nos 15, talvez, e região. Ok? Salvo se acontecer alguma coisa muito atípica na Embraer. Vamos voltar um pouquinho no gráfico do dólar, do índice, do Ibovespa, para ver como é que tá. Agora é fechamento mais tarde, né? Acho que acelerou um pouquinho aqui a queda no dólar, no Ibovespa, né? Acelerou um pouco a queda no índice, para quem está vendido, excelente. E aqui no dólar, reagiu meio ponto, sem grandes novidades. Ok? E aí, falando das blue chips de sempre, né? Petro 4. Petróleo fechou de lado. Petrobras fechou de lado. Também. Agora está tendo esse negócio de reajuste ou redução de combustíveis diário para deixar a ação mais maluca ainda. Ela está no movimento, pessoal, totalmente lateral, a 5 pregões. Então, acima de 15,87 é compra, mas a região é de forte resistência. Ó. Vamos marcar esse ponto aqui, 16,23. Então, quando eu tenho uma ação e ela começa a enrolar assim, eu vou lá e vendo e coloco o lucro no bolso. Nem estou falando que eu trabalharia short nela, estou falando que eu realizaria lucro de uma boa parte da posição, isso sim. Você vê que ela está enrolada nessa região de resistência aqui. E se ela sair daqui, ela tem um outro ponto a 16,43. Então, está com 2 gaps abertos, Petrobras está lateral no momento. Certo? Aí falando de Vale, hoje o minério caiu um pouco na China, mas sem devolver o que subiu nos últimos dias. Mas ela fraquejou. O que eu falei para vocês ontem? O movimento de ombro, cabeça, ombro, ele encontrou suporte aqui, ele não acionou e fez um rompimento falso desse fundo. É natural que você tenha um movimento de alta no repique. Só que se perdesse 33,19 era para vender. Então deu para quem gosta de vender, deu para pegar o repique no intraday, ela foi a 33,32. Então foi um dia para vender, porque ela não consolidou acima desse eixo aqui que poderia jogar a ação talvez a R$ 36. Então, para quem fez a compra, tecnicamente o stop foi acionado e deu até para montar uma posição short aqui na Vale. Essa aqui é a leitura. Aí, para finalizar, falaremos de bancos. BBAS3. Mais um pregão lateral, assim como Petrobras está enroscada, ela também está na região 37,47, ela vai lá no 37,50, né? E está enroscada, perdendo volume. Isso daqui sugere um movimento de distribuição para a ação entrar em correção. Então, não que eu, por exemplo, ache interessante trabalhar short, se for o caso que seja, porque o stop está acima das máximas, aí tem um stop curtinho. Mas quando você tem esse movimento lateral com redução de volume, sugere distribuição de preço para um movimento corretivo até o topo anterior. Aí falando de YouTube. YouTube 4 já fez um movimento de leve queda, ela fez exatamente o que eu acho que o Banco do Brasil vai fazer. Um topinho duplo, só que ela belisca aqui o topo anterior e não viola. Se ela perder a região de 44, ela vem a 42,75 por ali. Por isso que eu comentei ontem que tinha topo duplo nos bancos. Eu acredito que ela viole sim essa média e venha aqui para baixo. Ok? E aí, falando de BBDC4, que tem sido o gráfico mais claro assim nessa movimentação, ele já fez o topo duplo, já acionou o topo duplo e já veio na média. A questão é se ele segura na média, eu testo aqui o eixo 35,79 para depois cair até 34,35. Eu acho o cenário mais provável que ele teste esse eixo, perca e corrija até aqui. Ok? Então essa é a minha
visão. Deixa eu ver se tem algum destaque aqui para a gente comentar. A gente comentou da Embraer, que está caindo forte, aquela coisa toda. Comentar de SUSB e Fibria, que estão caindo bem hoje, até na esteira do dólar, né, pessoal? Eu vou até colocar como destaque. Aí a gente já termina aqui. Então, Fibria, isso daqui é da mesma forma que ela teve um engolfo de baixa aqui, de alta aqui, que levou uma queda, está tendo um engolfo de baixa. Então, é um sinal de queda. Muita gente me perguntou se era para vender Fibria por aqui. Eu disse que não, que eu imaginei que ela respeitaria o topo anterior, mas agora é um sinal de queda rumo à média móvel de 21, né? Teoricamente, ela entraria num processo de correção, está longe da média. Tem um engolfo aqui em Fibria, é um dos destaques de baixa. E SUSB 5 para a gente finalizar. Entrou um outro ativo aqui. O gráfico da SUSB eu confesso que eu não tinha visto aqui. Também é um engolfo, né? Isso daqui, eu estava até gravando um conteúdo de um curso que eu estou montando aqui sobre candles. Isso daqui, pessoal, pode ser considerado um engolfo, porque envolve totalmente o corpo do candle anterior, mas pode ser também um padrão penetrante, porque a ação fechou aqui, ela abriu em gap e penetrou, mas o padrão penetrante é quando penetra a metade do candle anterior. Isso daqui penetrou tudo, então isso daqui é um engolfo, sim. Então isso daqui é um engolfo de baixa, na verdade não tem nem dúvida, né? Teria padrão penetrante se entrasse a metade, um pouquinho mais, um pouquinho menos do candle verde, mas ela envolveu completamente, com bom volume. Isso daqui é um engolfo de baixa, significa correção no curtíssimo prazo para a SUSB também, ok? Então é isso aí, pessoal. Vou deixar o link do Masterclass, que é essa iniciativa educacional que a gente vai fazer agora entre outubro e novembro. E quem tiver interesse na imersão, 22 e 23 de novembro, durante o pregão, bônus imperdíveis, descontos exclusivos, manda o nome para a lista de espera para você não ficar de fora. contato@toptraders.com.br, basta mandar o e-mail e colocar o seu nome ali, ok? Muito boa sorte nas operações, pessoal. Saúde e paz. Que os estudos sejam úteis para o seu aprendizado. A operação é momentânea, o estudo é perene e seguimos juntos somos mais fortes. Um abraço a todos e até amanhã, se Deus quiser.